e coloque em nós, Senhor, a pobreza de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos abrir hoje no livro de Jonas, e nós vamos falar hoje sobre um avivamento em meio a um intenso sofrimento. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre a tempestade de Jonas, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Jonas 1:1. A palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa. A minha tradução está um pouco diferente, que eu estou lendo a King James. Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo numa hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e as sortes caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Quem és tu e qual a tua ocupação? Onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu e temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhes havia contado tudo. Considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo, a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso, suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e logo este se acalmou. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe
sacrifícios e fazendo-lhe votos. Entretanto, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Amém, irmãos? Queria convidar os irmãos a orar, fazer mais uma breve oração. Senhor Deus, eu apresento diante de Ti, Senhor, o meu entendimento, que o Senhor me conceda, Senhor, santa sabedoria, Senhor, a sabedoria que desce dos céus, a sabedoria pura, pacífica, tratável, cheia de misericórdias e de bons frutos, Senhor. Oh Deus, eu peço que o Senhor limpe o meu coração, que o Senhor me conceda entendimento, que o Senhor abra o meu entendimento para que possamos entender, Senhor, o que está escrito nas Tuas santas Escrituras, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Oh Deus, nos dá, Senhor, graça para compreendermos os Teus ensinamentos, para pormos em prática, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, me concede, Senhor Jesus, a Tua sabedoria, Senhor. Me concede, Senhor Jesus, graça para expor a Tua palavra, pois a Tua palavra diz que aquele que prega a palavra, Senhor, irá padecer um duplo juízo. Por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor me conceda graça nessa noite, para que eu possa glorificar o Teu santo nome, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ver aqui o chamado de Jonas, a sua fuga e a sua disciplina. No versículo 1, a Bíblia diz que a palavra de Yahvé veio a Jonas. Os irmãos sabem, irmãos, que Jonas ele era um profeta de Deus. Jonas ele recebeu uma ordem de Deus. Jonas ele já profetizava da parte de Deus. Mas então Deus chama ele com uma missão. E todo aquele que Deus chama, Deus concede uma missão. Todo aquele que Deus regenera, Deus concede ordens para serem executadas. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perder o seu sabor, de que ele vai, qual vai ser a utilidade dele? De nada mais presta, a não ser para lançado fora, ser pisado pelos homens. No verso 14 ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma candeia embaixo da mesa, mas se coloca no velador para que todos sejam iluminados. Ali o Senhor Jesus Cristo está mostrando qual é o propósito do povo de Deus aqui na terra: trazer sabor e trazer iluminação à vida das pessoas por meio de uma mensagem, a mensagem que vem da parte de Deus, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Jonas, como todo cristão, ele está aqui com um propósito: obedecer ao chamado de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele concede as características dos verdadeiros cristãos e depois ele diz qual é a função deles no mundo. Como eu disse agora, o Senhor Jesus Cristo vai dizer que bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os mansos e humildes de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E depois de mostrar quem são os filhos de Deus, também são perseguidos por causa da justiça, ele mostra qual é a função deles no mundo: iluminar um mundo em trevas através do conhecimento de Deus. Mas o que nós vemos aqui em Jonas, irmãos, é uma vida sem propósito. O que vemos aqui em Jonas é quando um cristão ele começa a tirar os olhos do seu chamado celestial e começa a olhar para essa vida, começa a olhar
para este mundo e ele começa a buscar conforto nessa terra. Ele se esquece do propósito dele nessa terra e ele começa a dormir. Ele começa a negligenciar o seu chamado. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas, ele tinha um chamado, irmãos, profetizar da parte de Deus a uma nação que iria se converter. Mas Jonas aqui, ele não obedeceu. Ele olhou para a circunstância. Porque o povo de Nínive era um povo perverso, era um povo ímpio, era um povo incrédulo. E ele não executou o chamado de Deus. E o que acontece quando um filho de Deus desobedece a Deus? O nosso Pai nos disciplina. O que nós vemos aqui em Jonas, irmãos, é que Deus tem um compromisso em disciplinar os seus filhos. E que nós não podemos tirar o nosso olhar do Senhor. Porque se esperarmos em Cristo, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. A fuga de Jonas é a decisão de muitos cristãos que ficam em cima do muro. Como é em cima do muro? Eles não têm o melhor de Deus, como está escrito no profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eles também não têm o melhor do mundo, porque eles ficam divididos. Então, ao passo que eles não desfrutam de uma comunhão saudável com Deus, eles também não desfrutam dos prazeres transitórios do mundo. Então, a pessoa que toma essa decisão de Jonas, após o encontro com Deus, após uma experiência com Deus, após uma revelação de Deus, fugir da vontade de Deus, ela está cavando para si cisternas rotas que não retêm águas. Ela está cavando para si a sua própria infelicidade, pois apenas aquele que criou o ser humano é capaz de fazê-lo feliz. Então aqui nós vemos a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Perceba, irmãos, com o seu povo Deus não tem conselhos, Deus dá ordens. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso é uma ordem. Ele disse: me obedeçam, guardem os meus mandamentos. Isso é uma ordem. O Senhor, na vida dos seus filhos, ele não tem conselhos, ele tem ordens. Como disse Eli a Samuel, ainda criancinha: olhe, Samuel, quando você ouvir essa voz te chamando, responda assim: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Samuel era uma criança, mas ali já orientou ele: fala que o teu servo ouve. Ou seja, Senhor, eu sou teu servo, eu faço aquilo que o Senhor manda, é por isso que eu estou aqui, para te obedecer. Mas aqui nós vemos, irmãos, que a vontade de Deus é sempre contrária à vontade do conforto carnal. Jonas aqui está sendo comissionado para pregar a um povo rebelde, a um povo de dura cerviz, a um povo ímpio, a um povo que não amava a Deus, a um povo que era perverso e que provavelmente poderia matá-lo. Então essa ordem aqui é uma ordem muito dura de se ouvir. Verso 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Perceba por que Jonas não quer ir. Porque o evangelismo santo, o evangelismo de Deus, não é pregar uma mensagem que Deus está a favor do pecador, como nós vemos muitas igrejas que evangelizam dizendo: Jesus te ama. Mas a mensagem do evangelismo de Deus é uma mensagem que Deus está contra o pecador.
mas que através do Evangelho de Jesus Cristo, Deus enviou um único caminho de reconciliação e de retorno à comunhão com Ele, que é santo, 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 e não abre mão da sua santidade para nos agradar. Esse caminho é o caminho do seu Filho Jesus Cristo, que nasceu, que viveu em plena obediência à lei de Deus e que morreu na cruz para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ao terceiro dia ressuscitado entre os mortos, mostrando que Deus é justo, Ele não inocenta o culpado, mas Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então a mensagem do Evangelho é sempre um convite ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. É sempre uma mensagem a uma contrição do coração. Por isso que aqui Deus diz e prega contra ela, prega contra Nínive. É a mensagem de Deus para Nínive através de Jonas, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Perceba, irmãos, a longanimidade de Deus não pode ser confundida jamais com a impunidade. A ideia de impunidade é que Deus ele não está vendo o que os seres humanos estão fazendo. Isso não é verdade. O fato de Deus não punir imediatamente o pecador não significa que Ele não está registrando esse pecado. Significa que Ele está dando tempo para que esse pecador se arrependa, se converta e creia em Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que o que o homem plantar, ele colherá. Quem planta da carne colhe destruição. Mas quem planta no Espírito colhe a vida eterna. Então aqui ele diz: porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Perceba, irmãos, o pecado é odioso aos olhos de Deus. Deus é santo, 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 e Ele mostrou que Ele odeia tanto o pecado pelo que Ele fez com seu Filho na cruz. A Bíblia diz que agradou o Senhor Deus moer Jesus, dando a alma de Jesus como oferta pelo nosso pecado. Então aqui nós vemos: a sua malignidade subiu até a minha presença. E Deus, irmãos, quando Ele tem misericórdia de um povo, Ele manda mensageiros a esse povo. Quando Deus quer salvar uma pessoa, Ele manda alguém para pregar o Evangelho a essa pessoa, porque a Bíblia diz que aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Aprove ao Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, quando Deus ama uma pessoa, Ele envia um pregador do Evangelho para trazer a essa pessoa a mensagem de vida eterna, para trazer a essa pessoa a mensagem aonde o Espírito Santo vai agir e vai abrir o coração, como fez com Lídia, a vendedora de púrpura, e vai derramar o Espírito Santo, trazendo perdão de pecados. Então, nós vemos aqui que a eleição de Deus é incondicional. Embora o povo de Nínive fosse um povo intensamente perverso contra Deus, e Deus estivesse irado contra esse povo, Deus queria salvar esse povo, chamando este povo ao arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão de pecados. O arrependimento, irmãos, é a porta de entrada para o Espírito Santo descer ao nosso coração. A Bíblia diz, o primeiro sermão de Pedro, quando Pedro pregou, ele disse: olha, vocês crucificaram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. A Bíblia diz que o coração deles foram quebrantados, foram contristados, foram moídos, e eles disseram: o que faremos, Pedro, para sermos salvos? Pedro então responde: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o que foi que Deus fez com aquele povo de Pentecostes? Salvou todo aquele povo.
Então nós vemos aqui, irmãos, que a pregação do Evangelho é sempre algo urgente. Determinado pastor chamado Martin Lloyd Jones dizia: qual é a diferença de uma palestra para uma pregação? Ele respondeu: uma palestra você pode ouvir desatento, você pode demorar, você pode não responder a essa mensagem com a eficácia que você precisa responder a uma pregação. Uma pregação é sempre algo urgente, porque toda vez que alguém prega o Evangelho de Jesus Cristo, a porta do céu se abre e pecadores têm a oportunidade de passarem da morte para a vida por meio do arrependimento e da fé. Foi o que Jesus Cristo disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. O que é isso, irmãos? Está falando, a chave é um local de acesso. O que Jesus estava falando é: Pedro, você vai ser o meu mensageiro, e toda vez que você pregar a minha mensagem, a porta do céu estará aberta, e quando o pecador se arrepender e crer em Jesus Cristo, ele será desligado dos seus pecados, e ele será unido a mim, Pedro, unido a Jesus Cristo. O pecado vai ser desligado na terra, porque o pecado foi desligado no céu. Por isso Jesus Cristo disse: não se alegrem, porque vocês oram e os espíritos vos obedecem. Se alegrem antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Está falando dessa obra de perdão de pecados que o Evangelho faz. E toda a pregação é urgente, porque a Bíblia diz que há um perigo do nosso coração se endurecer. Há um perigo da nossa consciência se cauterizar. Há um perigo de o nosso coração ficar tão duro que não haja nele mais espaço de arrependimento. Isso é desesperador. O escritor aos Hebreus, em Hebreus 3,12, vai dizer: eu tenho medo, eu temo que o coração de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Por isso exortai-vos mutuamente no dia que se chama hoje. Se vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam os vossos corações. Não permitam que o coração de vocês sejam endurecidos, mas peçam ao Senhor que quebre o coração de vocês e conceda a vocês um coração quebrantado, contrito, arrependido na presença de Deus. Então aqui, irmãos, nós vemos que Deus queria salvar o povo de Nínive, e Ele envia um mensageiro, um pregador do Evangelho. Jesus Cristo deu uma ordem à igreja: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então aqui ele diz: entretanto, verso 3, Jonas decidiu fugir da presença de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo. Perceba, irmãos, Jonas tomou a pior decisão, a decisão que é tomada quando deixamos de seguir a Bíblia e seguimos o nosso coração, a decisão de fugir da presença de Yahvé, de fugir da obediência ao Senhor, e partiu na direção de Tarsis. Descendo para a cidade de Jope, encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. O que nós vemos aqui, irmãos? Um pastor do passado tem uma frase muito verdadeira à luz desse versículo. Ele disse que toda vez que um ser humano quer ir para longe da vontade de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Toda vez que o ser humano quer fugir de Deus, Satanás está sempre movendo céus e terras para te levar para longe do único lugar seguro da minha e da sua alma,
o centro da vontade de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. 1000 podem cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. É o centro da vontade de Deus, irmãos, que é o lugar seguro para o cristão. O cristão pode estar no lugar mais confortável do mundo. Se ele não estiver no centro da vontade de Deus, ele está em perigo. Porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. O caminho que Jonas está trilhando aqui é um caminho de morte, é um caminho de desobediência, é um caminho de rebelião, é um caminho de destruição, tentando escapar da presença de Yahvé. Oh, irmãos, não adianta tentarmos fugir de Deus. Até quando a gente vai tentar resistir à vontade de Deus, ao chamado soberano do Senhor? Jesus disse a Saulo: Saulo, Saulo, dura coisa é para ti recalcitrares contra os aguilhões. Jesus Cristo disse: olhe, esse cansaço que vocês estão tendo não é o cansaço do corpo, é o cansaço da alma. E sou eu que trago o seu descanso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus Cristo, vos aliviarei. Porque, irmãos, a gente cria fontes de descanso que não é o Senhor, sendo que não vai nos descansar. Nada vai nos descansar, irmãos, a não ser os braços de Jesus Cristo. Longe dos braços de Jesus, a gente vai estar sempre cansado. Longe do fardo de Jesus, o fardo vai estar sempre pesado. Longe do jugo de Jesus, o jugo vai estar sempre pesado. É como Policarpo disse a Ana, no filme Policarpo, ele disse: Ana, o mundo é muito pesado, Ana, para você carregar sozinha. Ana estava preocupada no filme Policarpo com as perseguições, com o que estava acontecendo com a igreja, e Policarpo disse: Ana, o mundo é muito pesado para você carregar sozinho. O fardo dessa vida, irmãos, é muito pesado para você carregar sem Cristo. Você precisa de um maravilhoso conselheiro. Você precisa de um amigo, de um socorro bem presente na hora da angústia. Você precisa, irmãos, de alguém que te dê direção, e esse alguém é Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz: não andeis ansiosos. A palavra ansiedade significa apertar o pescoço. E toda vez que a gente toma decisões ansiosos, que nós tomamos decisões movidos por ansiedade, a gente tropeça, como Jonas aqui. A gente vai para longe da vontade de Deus, buscando o nosso conforto, e a gente se esquece que o nosso verdadeiro conforto é estar no colo de Deus, é estar na presença de Deus. E Paulo disse: não andeis ansiosos por motivo algum. Como, Paulo, eu não vou viver ansioso? Eu tenho tantos problemas. Ontem mesmo eu estava com os irmãos e a gente saiu do culto e apreenderam o meu carro. Estava falando até com o irmão Augusto. Estava com o Paulinho, o Iquinho e os irmãos, e a gente saiu daqui, a Blitz levou o carro. Glória a Deus. E eu falei: Jesus, quanta aflição, quanto problema, meu Deus, quanta angústia, enfermidade, pessoas que a gente ama doente. E na mesma hora, irmãos, quando eu cheguei em casa, o que o Senhor me consolou foi com essa passagem, que a oração é um remédio para um coração aflito. Quando a gente está aflito, a gente tem que orar, e orar, e orar, até começar a orar de verdade. Jesus Cristo nos ensinou: quando for orar, quando você for orar, não
Se coloque na frente de outras pessoas. Aqui nós fazemos orações públicas antes do culto, e é precioso. Mas a principal oração, irmãos, que Deus ouve é só você e Deus, em secreto, em particular. Entra no seu quarto, feche a porta do seu quarto e converse com o seu Pai. O seu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Senhor, aquele que nos ofendeu. E não nos deixeis cair em tentação, por favor, Senhor. Isso é uma vida de oração. Não me deixe pecar contra Ti, não me deixe ter um pensamento impuro. Ó Senhor, não me deixe me afastar da Tua presença. Senhor, domina a minha mente, domina o meu coração, Senhor Jesus Cristo. Não me deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração, irmãos. Uma oração pode mudar o seu dia. Uma oração pode mudar tudo. Por isso Paulo disse: não andeis ansiosos, antes em tudo apresentem diante de Deus as vossas petições com súplicas e com ações de graças. Ore a Deus, conte a Ele o seu problema, como uma criança que está em perigo e vai para o colo do seu pai. Meu pai, me ajude. Meu pai, eu preciso de socorro. Meu pai, eu preciso de sabedoria. A Bíblia diz: se algum de vós é falto de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele tem prazer em dar sabedoria. Ele não vai lançar no seu rosto. Ele te dá sabedoria para um problema agora, e Ele te dá sabedoria para outro problema daqui a 5 minutos, porque Ele é bom. Mas Jonas aqui, irmãos, ele escolhe o caminho da rebelião, o caminho da independência de Deus. E o que Deus faz quando seus filhos tomam o caminho da independência? Deus corrige, Deus açoita. Deus nos mostra, irmãos, que sem Ele a gente só faz quebrar a cara. Ele mostra que sem a presença dEle, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Verso 4: contudo, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Perceba, irmãos, prontamente Deus mandou a resposta. Prontamente Deus mandou a solução para o problema de Jonas. Qual era? Uma grande tempestade. Por quê, irmãos? Porque para Deus nos ensinar as lições mais profundas da vida, Ele nos leva aos vales mais escuros. Onde foi que Jó aprendeu que o Redentor dele estava vivo e que por fim iria se levantar sobre a terra aqui? Quando ele estava leproso, sem amigos, sem o apoio da esposa, sem dinheiro, sem os filhos, e ainda recebendo as mais levianas acusações. Olhe, Jó, não existe maldição sem causa. Você está assim porque você fez alguma maldade. Você está assim, Jó, porque rapaz, eu acho que você adulterou, viu, Jó? Rapaz, eu acho que você roubou alguém, Jó. Jó, os amigos de Jó ficaram acusando Jó. Então ele olha para o céu, para de se defender e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele há de se levantar sobre a terra. O que Jó disse é: por mais que eu sofra, por mais que eu padeça, por mais que eu seja acusado, desprezado, humilhado, o meu Redentor vive, e Ele não vai me deixar nessa situação, porque Ele é fiel. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Contudo, irmãos, Yahvé fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora
que o barco ameaçava arrebentar-se. Perceba, irmãos, antes de melhorar, piora muito. Isso aconteceu com Jó. Antes de melhorar tudo na vida de Jó, piorou muito. É o que vai acontecer aqui com Jonas. Todos os marinheiros, verso 5, foram tomados de grande pânico, e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. Perceba, irmãos, o desespero de não ter comunhão com Deus. Por isso que é uma loucura um cristão sentir inveja do ímpio, ou um cristão até olhar para a vida do ímpio. Porque o ímpio, irmãos, ele não tem consolo. O ímpio, na hora da dor, ele clama e Deus não responde. Você já leu Provérbios capítulo 1, verso 24? Quando a Bíblia diz que para um povo que Deus estendeu a mão, e esse povo não aceitou, esse povo não se submeteu ao jugo de Deus, não se arrependeu e se converteu. A Bíblia diz em Provérbios 1, que no dia da desventura, essas pessoas vão clamar: Deus, me ajude, e Deus não vai responder. É uma das passagens mais fortes da Bíblia. Diz assim: eu me rirei na vossa desventura. Deus dizendo isso, Provérbios 1, que aqueles que o desprezaram no momento que eles tinham vigor para o honrar, Ele irá desprezar no momento da tormenta. Tem muitas pessoas que vivem a vida toda postergando o arrependimento, confiando na salvação do ladrão da cruz. A salvação do ladrão da cruz não é para isso. A salvação do ladrão da cruz é para mostrar que a salvação é pela graça, não é pelas obras, é mediante a fé, é mediante o arrependimento. Mas o ladrão da cruz é um relato de um chamado eficaz, como acontece na vida de todo pecador, pois ele deu frutos dignos de arrependimento. Ele passou ainda 3 horas na cruz sem reclamar, dando frutos dignos de arrependimento. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Nós vemos que é uma grande loucura, irmãos, o homem viver sem a presença de Deus, sem ter comunhão com Deus. Moisés entendendo isso, quando Deus disse: Moisés, eu não vou, mas eu vou mandar um anjo com vocês, Moisés. Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, a gente não sai daqui. Eu não saio daqui. Sem a tua presença, eu não arredo meu pé. Porque Moisés sabia, irmãos, que de nada adianta a prosperidade sem a presença de Deus, as vitórias sem a presença de Deus. De nada adianta o respeito dos homens sem a presença de Deus. De nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É o que nós vemos aqui, o desespero, irmãos. A provação, ela tem um propósito: revelar a autenticidade da fé ou a inexistência dela. Pedro vai dizer que assim como o fogo purifica o ouro, a provação purifica o cristão. Mas o que é que o fogo faz com outro tipo de metal? Destrói, consome. Então, no momento da prova, a fé verdadeira cresce. A fé provada cresce. A fé que não existe desaparece. É o que nós vemos aqui, irmãos, nos marinheiros. Jonas 1,5. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. O que as pessoas estão sentindo com o coronavírus? Pânico. Pânico, assombro, temor, angústia. E, irmãos, não é para menos. Se você não tem fé no Senhor Jesus Cristo, se você não está com sua consciência em paz com Deus, eu aconselho você mesmo a temer. Mas não a temer o coronavírus, não a temer a morte, mas temer pecar contra Deus, temer
desagradar o santo Deus, pois o coronavírus ameaça matar o corpo, mas Deus tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então aqui nós vemos, irmãos, que todos os marinheiros foram tomados de grande pânico. O pânico, irmãos, é o oposto da fé. Quantas pessoas estão tomadas de pânico? E cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus. É o perigo de não conhecer o Deus que professamos. Oséias já disse há vários anos: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Passou a clamar ao seu próprio Deus. Perceba, irmãos, que a maioria das pessoas clamam a um Deus desconhecido, clamam a um Deus criado na sua própria imaginação. Poucas pessoas invocam ao Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. Essas pessoas aqui estão invocando o seu próprio Deus, um ídolo criado pela imaginação do homem, um Deus que é todo amor, mas não é justiça, por exemplo, um Deus que é bom, mas que não é santo. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, irmãos, ou você adora Ele por inteiro, ou você não adora Ele de forma nenhuma. O Deus da Bíblia não pode ser dividido. O Deus da Bíblia deve ser conhecido em todos os seus atributos. Passou a clamar ao seu próprio Deus. Perceba o perigo da idolatria. Salmo 115 vai dizer que eles têm boca, os falsos deuses têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. Eles não podem responder na hora da angústia. Maria não pode socorrer ninguém, nenhum santo pode socorrer ninguém, nenhum caboclo, nenhum orixá pode socorrer ninguém, nenhum espírita, Allan Kardec, Chico Xavier, pode socorrer ninguém. Nesses momentos, irmãos, é que nós vemos a preciosidade de olhar para o céu, olhar para Jesus e dizer: meu Pai, socorro, Senhor. Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. O que as pessoas precisam, irmãos, as pessoas precisam do Evangelho, e você pode ser essa carta viva, essa Bíblia viva, que vai apresentar o único Deus verdadeiro a uma pessoa que irá clamar em tempo oportuno, irá receber dele o socorro, pois Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Mas perceba a importância de se conhecer a Deus. Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui ele diz: em seguida lançaram ao mar a carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve. Olha o perigo, irmãos. Essas pessoas aqui não tinham noção do que elas estavam passando. Eles não sabiam o porquê dessa tempestade. E para um marinheiro estar preocupado com a tempestade, é porque a tempestade está muito forte, porque o marinheiro conhece do mar. Jonas, no entanto, perceba aqui, irmãos, a insensibilidade de Jonas. Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio, e tendo se deitado, dormia profundamente. Perceba a reação de Jonas. O cerco está se fechando, a tempestade está chegando, está todo mundo correndo perigo, e Jonas está deitado, dormindo.
O que é que nós vemos aqui em Jonas, irmãos? Ele está de costas para Deus. Ele está indiferente. Quem é o Deus de Jonas aqui? O eu, o vento. Eu quero a minha satisfação pessoal. Eu quero a minha segurança. Eu quero o meu conforto. Eu quero a minha proteção. Eu quero dormir. E ele dorme profundamente. Perceba que sono, irmãos, diabólico. Ele não está nem aí para ninguém. Ele não está nem aí para Deus. Essa é a nossa carne. Essa é a nossa natureza. Verso 6, o capitão dirigiu-se a ele e indagou: como consegues ficar dormindo na hora dessas? Levanta-te agora mesmo e começa a clamar também ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não venhamos todos a perecer. Perceba, até os ímpios aqui estão corrigindo Jonas. Jonas, o que é isso, Jonas? Até agora você está dormindo, você está fugindo da vontade de Deus, num porão. Perceba que tem cristãos que chegam a estágios tão profundos de sonolência espiritual, que às vezes Deus usa até pessoas que nem cristãs são para exortar. Isso aqui para Jonas é uma vergonha, ser exortado por um ímpio. E ele aqui é exortado pelo marinheiro: você não se importa? Clame ao seu Deus. Clame ao seu Deus, porque a tempestade está muito grande, nós vamos morrer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: vinde e lancemos sortes, para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Perceba, irmãos, Deus começou a colocar no coração desses marinheiros que isso estava acontecendo porque havia algo acontecendo no mundo espiritual. Essa tempestade não era uma tempestade comum, era uma tempestade espiritual. Por isso que os marinheiros aqui, que nem cristãos eram, lançaram sortes para saber quem é o culpado dessa calamidade, e de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Perceba, a Bíblia diz no livro de Provérbios que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Por que a sorte caiu sobre Jonas? Porque o Senhor decretou. Porque a tempestade estava lá, porque Jonas estava desobedecendo às ordens do seu Deus. Olha o perigo da desobediência, irmãos. Olha o perigo da rebelião. Imediatamente lhe perguntaram: declara-nos, pois, neste momento, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Eles chegaram para Jonas: e aí, Jonas, por culpa de quem veio essa grande tempestade? Quem és tu? E qual a tua ocupação, Jonas? De onde vens e qual a tua terra? A que povo pertences tu? Perceba, está todo mundo assustado aqui com Jonas. Por quê? Porque o Deus de Jonas é muito poderoso. E Deus é todo poderoso, irmãos. Mas a onipotência de Deus pode estar ao nosso favor ou contra nós. Pois quando Ele quer nos abençoar, ninguém o impede de nos abençoar. Mas quando Ele quer nos disciplinar, ninguém o impede dele nos disciplinar. Salmo 139, Davi disse: para onde me ausentarei do teu Santo Espírito? Se eu subir aos céus, lá estás, ó Deus. Se eu fizer da minha cama o mais profundo abismo, Jonas, lá também estás, ó Deus. Não adianta fugir de Deus. Ele, além de onipotente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está contemplando todos os 7 bilhões de habitantes da terra. Não adianta fugir de um Deus desse. Ele tem todo o poder. Ele está em todos os lugares. E Ele conhece todas as mentes. Ele é onisciente. Ele sabe o que está se passando em cada mente agora.
de cada habitante da humanidade. Ele é portador de toda a ciência e ele sabe por que ele estava mandando essa tempestade para Jonas. Porque Jonas estava desobedecendo. E aqui nós vemos, irmãos, as pessoas estão assustadas porque está vindo essa tempestade tão forte por conta de um homem. Olha que coisa, irmãos, que amor de Deus, que amor de Deus. Deus preparou, irmãos, esse momento que nós estamos passando para nos acordar espiritualmente. Quem sabe seja nessa pandemia que virgens nécias vão se tornar virgens prudentes. Quem sabe seja nessa pandemia que muitos serão avivados por meio da disciplina amorosa do Pai. Quem sabe seja nessa pandemia que muitos cristãos que estavam dormindo vão despertar, vão levantar dentre os mortos e Cristo vai o esclarecer. Deus parou tudo. Sabe, irmãos, esses dias eu estava conversando com um comerciante perto de onde eu trabalho, que estava com o seu comércio bombando, acabado de comprar apartamento, carro, carrão, e eu me encontrei com ele sem nada. Já foi carro, já saiu até de casa, já está num colchãozinho dormindo dentro do restaurante. Por quê? Porque Deus mandou essa crise, Deus mandou essa tempestade, irmãos. Deus está mexendo na humanidade, porque o Apocalipse está chegando, porque Jesus Cristo está voltando, e Ele quer nos ensinar que o dinheiro não vai nos salvar, que um bom plano de saúde não vai nos salvar, que somente em Cristo teremos refúgio. Deus está mandando, irmãos, essa grande tempestade chamada coronavírus para alertar o seu povo e dizer: esse mundo não é a casa de vocês, esse mundo é o campo de batalha. Vivam com os pés no chão e os olhos no céu. Se já ressuscitastes juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Cuidado como você usa o seu tempo, porque ele é precioso e os dias são maus. Então nós vemos aqui, irmãos, e Jonas passou a responder-lhes: eu sou hebreu. Olha, eu sou hebreu. Deus está usando essa oportunidade, mesmo da desobediência de Jonas, para evangelizar os marinheiros. Eu sou hebreu, ele faz parte do povo de Deus, do povo judeu, e temo a Yahvé, Elohim, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aí é que os marinheiros ficaram com medo. Como é, rapaz? Você teme o Deus que fez o céu e a terra, você adora esse Deus e você estava aqui dormindo no porão. Esse Deus poderoso que causou essa grande tempestade, Jonas. Olha o que ele diz, irmãos. Então aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam: que é isso que fizeste? Sabe, irmãos, a falta de temor de algumas pessoas na igreja aterroriza até os ímpios. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Até os ímpios aqui estão dizendo: como é que você brinca com esse Deus? Esse Deus é poderoso demais. Num piscar de olhos, Ele manda uma tempestade dessa, Ele pode tirar a nossa vida. Não foi o que os discípulos disseram quando Jesus, com uma palavra, repreende o vento, repreende o mar, e eles dizem: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse Deus? Que Deus poderoso é esse? Que com uma palavra acalma o vento, acalma o mar, e com uma palavra também Ele pode mandar uma grande tempestade. Que Deus é esse, irmãos? Que mata, que
salva, que pode fazer um deserto virar uma floresta, e uma floresta virar um deserto do dia para a noite. É o Deus da Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso. E é por isso que Jonas aqui, irmãos, assusta os incrédulos com a sua falta de temor a Deus, com a sua falta de compromisso com Deus. Porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor, pois ele já lhe havia contado tudo. Ou seja, Jonas contou tudo. Olha, Deus me deu uma ordem, ele me mandou pregar em Nínive, e eu estou indo agora para a Espanha. Eu não quero obedecer a Deus. É por isso que está vindo essa grande tempestade. Olha a cara de pau de Jonas. Ainda falou para os marinheiros que a tempestade estava vindo porque ele estava desobedecendo a Deus. Mas olha o que diz: considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso, os marinheiros lhe inquiriram: o que devemos fazer contigo a fim de acalmar este mar? Diante do que Jonas lhes aconselhou: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele haverá de se aquietar, pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Perceba, irmãos, a presença de um cristão pode ser bênção ou maldição. Você pode abençoar toda a sua família sendo cheio do Espírito Santo, e você pode amaldiçoar toda a sua família vivendo em desobediência a Deus. A arca de Obed-Edom, quando a arca ficou na casa de Obed-Edom, o que é que a Bíblia diz? Toda a casa foi abençoada com a presença de Deus naquele lugar. Mas sem a presença de Deus, Ofni e Finéias tentaram levar a arca da aliança para a batalha contra os filisteus, e a arca da aliança não os protegeu. Eles morreram lá. Por quê, irmãos? Porque o que nos protege é a obediência a Deus. O que nos protege é a comunhão com Deus. A nossa proteção não é física, é espiritual. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa proteção não está nos homens, não está nas circunstâncias, não está nas pessoas, está no Senhor. É dele que vem o nosso socorro. Por isso, já concluindo, para a gente terminar hoje o capítulo 1 e voltar para casa: pois sei que esta violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Perceba, irmãos, ele sabia que ele era o culpado. Contudo, os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Deus colocou no coração desses marinheiros um carinho por Jonas, porque eles não fazem o que Jonas pede. Eles ainda tentam remar para tentar dar uma solução nesse problema. Mas aqui nós vemos, irmãos, que se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigia a sentinela. Todo esforço é inútil se Deus não estiver no negócio. Todo trabalho é inútil se Deus não estiver na nossa frente. Então aqui ele diz: contudo os homens ainda se esforçavam ao máximo para remar de voltar à terra, todavia sem sucesso, e o mar ficava cada vez mais tempestuoso. Por isso suplicaram a Yahvé nestes termos: ó Senhor, eis que nós te rogamos, ó Yahvé, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, e não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Então agarraram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. Olha o poder de Deus. E logo este se acalmou. Olha que coisa, irmãos. Assim que Jonas foi lançado no mar, a tempestade acabou. A angústia passou. O Senhor Jesus Cristo disse que
Essa geração adúltera e pecadora lhe pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, Jesus Cristo passou 3 dias no ventre da terra, e ao 3º dia ele ressuscitou, como Jonas saiu do ventre do peixe. Então aqui nós vemos, irmãos, o desespero que estava tomando conta dessa embarcação. Assim que notaram que o mar se aquietara, todos os homens adoraram e louvaram a Yahvé com grande temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. Perceba, eles ficaram com medo do poder do Deus de Jonas. O nosso Deus, irmãos, é todo poderoso. Entrementes, Yahvé, o Senhor, fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe durante 3 dias e 3 noites. Irmãos, que situação é essa? Se coloque agora no lugar de Jonas. Você está dentro do mar, você está dentro da barriga de um peixe. A gente não sabe se é uma baleia, se é um tubarão, mas é um peixe. Você olha para um lado, você vê alga. Você olha para o outro, você vê alga. Você não sabe como você está respirando. Você só vê aquele barulho de água dentro de um estômago. E você sabe que você está ali porque você desobedeceu uma ordem de Deus. Que situação, irmãos. Mas por que Deus está fazendo isso com Jonas, irmãos? Porque Ele precisa ensinar a Jonas que obedecer é melhor do que sacrificar. Tudo que nós precisamos, irmãos, é obedecer a Deus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Aprenda isso, irmão, de uma vez por todas. Não desobedeça a Deus. Não desobedeça. Você ama a sua família, não desobedeça a Deus. Você ama seus filhos, não desobedeça a Deus. Sabe, não tente salvar a sua vida. Entregue a sua vida por amor de Jesus e por amor do Evangelho. Como nós vimos, a nossa proteção não é física, é espiritual. E Deus está, irmãos, mandando uma intensa disciplina ao seu povo, para que o seu povo saia dessa disciplina, cumprindo as ordens de Deus. Olha, irmãos, se o coronavírus mudar, nos fazer praticar só um versículo da Bíblia, ele já nos transformou, ele já mudou toda a nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas: comida, vestimenta, bebida. Só esse versículo, se nós praticarmos, nós veremos a mão de Deus só poderosamente nas nossas vidas. Então, irmãos, Deus está nos chamando para um avivamento, mas Ele está nos disciplinando para que o nosso coração seja preparado para o avivamento, por meio do verdadeiro arrependimento. O arrependimento, ele abre as portas, irmãos, do avivamento. E na maioria das vezes, nós estamos sofrendo o sofrimento de Paulo, mas o sofrimento de Jonas. O sofrimento de Paulo
é o sofrimento da obediência, é o sofrimento cheio da graça, o sofrimento de Jonas, é o sofrimento do rebelde, é o sofrimento de quem está em rebelião contra Deus. Por isso que Deus está movendo céus e terra, irmãos, para que nós possamos nos aproximar dele de todo o coração e entender que o único lugar seguro é o centro da vontade de Deus. Medite nisso nessa noite. Faça um autoexame honesto. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11:32 que se nós julgarmos a nós mesmos, não precisaríamos ser disciplinados pelo Senhor, mas quando somos disciplinados pelo Senhor, o Senhor nos disciplina para que não sejamos condenados com o mundo. A disciplina de Deus, irmãos, é pedagógica. O que você tem que perguntar essa noite é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com essa disciplina? Me dá sabedoria para que eu não fique andando em círculos, ou como os marinheiros, tentando resolver na força do braço. Me dá sabedoria para que eu saia dessa tempestade, Senhor, aprendendo a lição que o Senhor quer me ensinar com ela. Mais importante, irmãos, do que sair da dificuldade, é aprender o que Deus quer nos ensinar com ela. Vamos orar, vamos fazer essa oração nessa noite? Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para reagirmos corretamente ante a Tua disciplina, Pai. Oh Deus, a Tua disciplina é proporcional à obstinação do nosso coração. Mas, Senhor, nós cremos que a Tua disciplina é uma prova do Teu amor. Oh Deus, rompe com a surdez da nossa alma e nos faz enxergar, Senhor. Nos faz enxergar a Tua glória na face de Cristo. Oh Deus, nos ensina o caminho da obediência. Não nos deixa, Senhor, tomarmos o caminho de Jonas, pois o caminho de Jonas é um caminho de morte. Nos ajude a tomarmos, Senhor, o caminho de Cristo, pois o caminho de Cristo é um caminho de vida. É um caminho onde nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, mas nós temos a certeza que estamos seguros. Oh Deus, em meio às dores, nos ensina a Te obedecer. Não era para ser assim, Senhor. Eu confesso de mim, era para eu estar Te obedecendo por amor, há muito tempo, sem tantas disciplinas. Mas eu Te peço perdão, Pai, por não ser obediente como deveria, e por ter que passar por disciplinas que tenham passado, Senhor, pela minha própria desobediência. Por isso eu Te peço, Senhor, nos ajude a Te obedecermos. Nos ajude, Senhor, a aprendermos com a dor, pois o mesmo Pai que envia a vara da disciplina faz a festa da reconciliação, como fez com o filho pródigo, pois a festa nos céus quando o pecador se arrepende, e aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Oh Deus, nos leva para esse lugar que é o centro da Tua vontade, esse lugar que é o esconderijo do Altíssimo. Nos dá o descanso nessa noite sobre as Tuas asas, Senhor Jesus.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Diga para o seu irmão, obedeça.